Olá, tudo bem? Tem alguém em casa? Quero falar com você um pouquinho hoje sobre Mateus capítulo 5. Diz assim o primeiro versículo: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Jesus dá início aqui àquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte. Todo mundo conhece. Aqui na sequência entram as bem-aventuranças e tal, aquela história que você conhece muito bem. Bem-aventurados os pobres, de espíritos mansos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas esse discurso de Jesus é um discurso muito importante. Ele é tão importante que vários homens, no decorrer da história, líderes religiosos, políticos, personalidades e tal, disseram que esse é um discurso realmente de muito valor. Mahatma Gandhi, o líder da revolução na Índia, disse assim, que se perdessem todo o conhecimento da humanidade, se nós perdêssemos toda a literatura, mas não perdêssemos o Sermão do Monte, a gente não tinha perdido nada. Imagina a importância dessas palavras. Por que elas são tão importantes? Porque são as palavras de Jesus, que vêm de encontro à necessidade do homem. Jesus estava no meio de uma sociedade que apresentava problemas como qualquer outra sociedade, mas ali eles eram bastante, vamos dizer assim, pontuais por conta do Império Romano estar dominando Israel. Então havia uma opressão, havia uma dificuldade. Você sabe muito bem que Jesus era cercado por multidões que iam atrás dele por conta das curas, por causa das palavras e de tudo aquilo que ele trazia e que ele entregava às pessoas. Mas eu acho muito especial esse momento em que ele chama os discípulos para perto dele e começa a compartilhar essas palavras tão importantes. Palavras que nós podemos dizer assim que são palavras que vão na contramão da sociedade. Você deve se lembrar que as bem-aventuranças, elas são assim. Elas falam de coisas que a sociedade despreza. Jesus valoriza situações que os homens não costumam gostar muito delas, né? Mas a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas o que eu quero que você entenda é o poder dessas palavras. Elas estão vivas e registradas até hoje. Por quê? Porque elas podem mudar a história do homem. Palavras que não devem ser entendidas somente de forma como literatura, como ideias, de forma filosófica, mas o valor dessas palavras está no fato de que quando elas entram na minha vida, quando elas entram na tua vida, elas podem nos transformar. Elas mudam os nossos valores, os nossos conceitos, o que é importante deixa de ser importante, o que tem valor deixa de ter valor, o que não é valorizado começa a ser valorizado, ou seja, há uma inversão. O homem começa a se aproximar de Deus porque entende essas palavras e deixa que elas penetrem no seu coração. O meu convite para você é que aconteça com a gente, comigo e com você, o que aconteceu com os discípulos aquele dia. Que a gente possa se assentar e ouvir aquilo que Cristo quer nos ensinar. Que nós possamos nos assentar e beber dessas palavras, e comer dessas palavras, e entendê-las. Sabe o que eu acho interessante? É que Jesus não distribui essas palavras para a multidão, mas para os seus discípulos, chamando-os para um momento de intimidade, chamando-os para um momento de reflexão. Esse é o convite que ele faz a mim e a você. Muitos dizem conhecer Jesus, e até o conhecem, mas acaba sendo superficial, aquela coisa de saber o Pai Nosso, aquela coisa de saber o Salmo 23, o Salmo 91, ok, mas é bom ser discípulo, é bom conhecer, é bom se aprofundar, é bom andar com o Mestre, crescer com o Mestre e permitir que as suas palavras mudem a nossa vida. Esse é o meu convite para você. Vamos sentar juntos e vamos ouvir o Mestre, que tem muita coisa boa para a gente aprender. Até a próxima. Valeu.